Houve entre os discípulos uma personalidade por demais interessante, Pedro. Interessante por podermos, se não limitarmos-nos a apontar suas falhas e erros, espelharmos-nos nele e enxergar em nós mesmos nossas próprias limitações, por melhor que seja a intenção e puros nossos desejos. Julgo nobre por não ser o maior e ter consciência disso, e por aceitar do mestre o afago, mas também ser duramente repreendido. E pelo amor entranhado que demonstrava por Cristo, ainda que pulava fases, falava e agia fora de hora, mas digo, a prudência é prata, mas tenho menos simpatia por covardes do que por solícitos. Pedro traz marcas, pois houve falhas, que mancharam o seu currículo, mas amo a humildade do homem que obedeceu à ordem do desconhecido, botou ao mar e lançou a rede como ordenado por Cristo, e após o sinal magnífico, voltou e ajoelhou-se com o rosto ao pó, dizendo: ausenta-te de mim, pois sou homem pecador, não sou digno. Belo encontro e belo início, já selando com palavras aquilo que no céu já estava escrito: não temas, doravante, de hoje em diante serás pescador, não de peixes, mas de homens. Pedro traz marcas negativas. Não convertido, dado Cristo ter dito não deixá-lo ser cirandado por Satanás, por ainda não ser convertido, esquecemos muitas vezes que não só Pedro, mas cada um de nós, após a crença, vivemos um processo crescente de conversão e lapidação, galgando degraus, e não viemos sabendo, acertando ou suportando tudo. Mas o próprio Pai administra o que podemos suportar, conforme a estrutura dada por Ele mesmo e os degraus que vamos subindo. Pouca fé. Dado Pedro ter temido e afundado, após alguns passos sobre a face das águas, ouviu da boca do próprio Cristo que socorreu-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ora, há de considerar-se que a fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, pode transpor montanhas para o outro lado do mar, como apregoado pelo próprio Filho de Deus. O que é mais difícil, transpor uma montanha de lugar ou andar sobre as águas sem afundar? Ambos, creio, estão na mesma escala de impossibilidade. Então julgo que, dado que o homem de pouca fé ainda assim arriscou alguns passos firmes sobre as águas, e mesmo assim sua fé é pouca, se juntarmos nossa fé e não conseguirmos um único passo nas águas, ao dizermos que a fé de Pedro era pouca, por consequência estaremos dizendo que nossa fé é nenhuma. Covarde. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Lê do engano. Pedro não era covarde, tanto que sujeitou-se a morrer ao arrancar com espada a orelha de um soldado quando vieram prender a Cristo. Há um fato a ser considerado no contexto antes do fato, tão conhecido e divulgado, marca registrada de Pedro, de ter negado a Cristo 3 vezes. Pouco antes de Cristo ter sido levado, enquanto a sós com os discípulos, Cristo suspirou: eis que está chegando a hora em que o Filho do Homem será levado, e cumprirão-se as Escrituras. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro de imediato entendeu que Cristo quis dizer que seria abandonado pelos discípulos no momento de sua maior dor, e rapidamente falou: não,
jamais, eu nunca te deixarei. Se tiver que ir junto contigo até a morte, irei. E a resposta de Cristo, firme, olhando nos olhos: ainda antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Foco aqui o assunto, independente do que cumpriu-se depois. A falha de Pedro nesse momento, o que não percebeu, é que por mais amor que tivesse por Cristo e tinha, e por mais coragem que houvesse nele, Cristo havia acabado de falar. Não era porque queriam ou não dispersar-se, mas sim porque já estava profetizado por Deus nas Escrituras, há muitas gerações atrás, que Cristo estaria só na hora do sofrimento e martírio. Comovente para Cristo ver um discípulo que era como um menino dizer: te amo tanto que vou contigo até a morte. Houve um choro escondido e comovido dentro de si, pois foi como se Pedro desse água a um sedento, mas manteve-se firme, pois deveria tomar em segundos uma dura decisão: honrar a profecia dada por Deus e deixar Pedro envergonhado, ou honrar a sinceridade de Pedro e deixar Deus Pai como mentiroso. Tomou rapidamente a decisão, sabendo que uma coisa é impossível: que Deus minta. Então, que seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, ao dar a sentença, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Foi como se dissesse a Pedro: ah, Pedro, por mais que tu me amas e queres estar do meu lado, poderia porventura Deus ficar por mentiroso, dada tua sinceridade para comigo e teu amor? Mas para saberes que Deus não mente e a palavra de Deus cumpre-se quando é chegado o tempo, mesmo com toda a tua sinceridade, ficarás só e um pânico te envolverá, porque resistisses uma profecia da boca de Deus. Portanto, além de se dispersares como os demais, também me negarás 3 vezes, para que todos saibam que Deus é verdade e sua palavra tem total cumprimento. Dura palavra, dura sentença. Pedro lutou contra isso quando viu Cristo sendo levado. Uma parte dentro de si não deixava-o ser invasivo, fazendo-o em desespero ao menos segui-lo, buscando estar tão próximo, e esteve, ao ponto de, após ouvir o canto do galo, lembrar-se da sentença que iria legá-lo, no exato momento perceber Cristo mover o rosto e fitar-lhe dentro dos olhos. Na saída, envergonhado, um choro amargo, por saber que o próprio Cristo fora testemunha de que a dura profecia, sentença, havia se cumprido. Pedro era o mais calado e deprimido entre todos os discípulos nos dias que estiveram escondidos após a morte e sepultamento de Cristo. E que terror a todos sobreveio quando viram Cristo atravessar uma porta fechada, saudá-los, assentar-se e alimentar-se enquanto todos olhavam-no atônitos. Pedro temeu, nesse encontro com o Mestre, de que lançasse-lhe em rosto um peso de deslealdade, mas não considerava ou entendia que o próprio Cristo preocupava-se com o menino Pedro por saber da inconformidade e tristeza de alguém que o amava-o de toda a alma e por isso mesmo considerava-se imperdoável em seu gesto desprezível. Mas Cristo não dirigiu-se diretamente a Pedro, não nesse momento, mas na segunda aparição, na praia, quando aí sim, diante de uma fogueira e um peixe sobre as brasas, chamou apenas a Pedro para uma conversa particular. Que dor
Que pânico, que medo! Não havia como fugir daquele momento. E o homem, olhado por Cristo nos longos segundos de silêncio, não olhava para o rosto de Cristo, mas somente para o chão ou dentro de si mesmo, para as palavras que sabia que ouviria quando findasse o silêncio. Haviam somente dois sentimentos: vergonha e medo. Mas ao homem que, angustiado, aguardava palavras duras, veio apenas uma suave e doce pergunta: Pedro, tu me amas? E, encorajado pelo tom amigável, respondeu-lhe: Sim, mestre, eu te amo. E Cristo prosseguiu: Então apacenta minhas ovelhas. Novamente o silêncio. E Cristo repete a mesma pergunta, obtém a mesma resposta e novamente decreta, como quem pede e não quem ordena: Então apacenta minhas ovelhas. Novo silêncio e terceira vez, novamente a pergunta: Me amas? Pedro não entendeu o motivo, o ciclo de 3 perguntas idênticas que levavam à mesma resposta. E inquieto respondeu dizendo: Sim, mestre, eu te amo, tu sabes que te amo. E Cristo não explicou nada, apenas repetiu: Então apacenta minhas ovelhas. E o assunto encerrou-se ali. Pedro não entendeu nada sobre aquele diálogo, mas o diabo entendeu tudo, perfeitamente. Pedro apresentou-se a Cristo encurvado, trazendo sobre si o peso de ter negado a Cristo 3 vezes. Mas quando Cristo perguntou-lhe 3 vezes, fazendo a mesma pergunta e obtendo a mesma resposta, eu te amo, teve argumentos para dizer ao demônio: com a boca ele negou-me 3 vezes, mas com a mesma boca acabou de confessar-me 3 vezes. Ele não te deve nada, Satanás. Ausenta-te dele. E sem o acusador nos seus ombros, Pedro já saiu dali diferente. Aleluia! E o restante a partir dali é história, assim mesmo, história com H maiúsculo. Ainda que geralmente lembram-se de Pedro como discípulo que negou a Cristo, fazendo valer a máxima popular que diz: quando acerto ninguém lembra, quando erro ninguém esquece. Mas o que Deus operou com Pedro entre os apóstolos é forte e extremamente memorável. No dia de Pentecostes, na dispensação do poder após Cristo ter ascendido, foi a boca de Pedro que abriu-se para espanto até mesmo dos outros apóstolos. E na rede do pescador de homens veio de uma vez quase 3.000 almas. Na subida das escadarias do templo de Formosa, ao paralítico que pedia esmolas, foi a boca de Pedro que abriu-se. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Dos apóstolos aprisionados que receberam uma ordenança, parem de anunciar essa doutrina. Foi a boca de Pedro que respondeu com ousadia: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Após chicoteados e soltos, quando oravam na mata e os gravetos ficaram em brasa, foi a boca de Pedro que abriu-se e orou: graças te damos por ter nos julgados dignos de apanhar por amor da tua palavra. É esse mesmo Pedro de quem está escrito: muitos colocavam os enfermos no caminho por onde ele passava, para que fossem tocados, ao menos por sua sombra, e aqueles que eram tocados por sua sombra saíam curados. Era esse Pedro que, por revelação, resistiu a Safira e Ananias, e por mentirem para o Espírito Santo, saíram dali sem vida para serem sepultados. Era esse Pedro que, por revelação, esteve na casa de Cornélio, primeiro gentil a ser convertido, onde houve manifestação dos dons através da efusão do Espírito. Enfim, foi ativo até a morte, solto da prisão antes da chegada do tempo, mas no dia chegado do seu martírio, após a sentença de ser crucificado, vingou-se de si mesmo e dos seus próprios medos,
como anotado nos registros da história universal em seus escritos. O condenado olhou para a cruz e falou: se vão crucificar-me, então crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer na posição que mataram meu mestre. Como não admirar o apóstolo que o próprio Cristo cingiu de dignidade, falho, pequeno, mas redimido por Cristo e de tamanha forma dedicado? E digo aqui, perdoe-me a ousadia, mas considero deselegante um gesto de Paulo, que enviava epístolas arrebatadoras às igrejas, mas no momento desnudou a fraqueza de Pedro, dizendo que resistiu na cara por ser repreensível. Qual o motivo de ter escrito isso? Qual a edificação para os que leriam? Não disse mentiras, reconheço, pois devemos sim ser exemplo do que pregamos, mas ainda assim sabemos que perfeito só Cristo. E o mesmo Paulo que trouxe a público que Pedro era imperfeito, um dia, em suas próprias epístolas, desabafou e teve que confessar as fraquezas de si mesmo, quando escreveu: pobre e miserável sou eu, o bem que eu quero praticar não consigo, e o mal que não quero praticar, quando percebo já tenho cometido. Outra ousadia minha, dessa vez a respeito de João, o apóstolo do evangelho que escreveu, aponta a si próprio como o discípulo que Cristo amava. Digo, seria mais bonito se isso fosse atribuído a ele pelos outros que também escreveram evangelhos, e não por si próprio, dado que nos provérbios está escrito: louve-te a boca do estrangeiro, mas não a tua própria boca. E é registrado nos próprios evangelhos que havia uma vaidade que circundava entre os discípulos, por serem humanos, de quererem disputar entre si quem seria o maior entre eles no reino dos céus. E o próprio Cristo interviu dizendo: aquele entre vós que quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se então entre vós o menor. Bom, por que tenho falado isso? É porque considero mais bonito que um apóstolo colocar-se como mais amado por Cristo seria se o próprio Cristo tivesse dado sinal sobre um afeto maior por algum dos seus discípulos. E Cristo fez isso? Sim, fez uma distinção num sublime momento, quando as mulheres encontraram a pedra do sepulcro revolvida, e da boca do anjo designado a estar do lado do local onde estiveram o corpo de Cristo, ouviram: Jesus Nazareno já ressuscitou. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Percebeu? Pedro também era discípulo, mas houve claro destaque, carinho, preocupação com o homem que não tinha todo o entendimento ou toda a sabedoria, mas sofria por ter negado não somente a Cristo, mas também a sinceridade para com ele próprio que trazia dentro de si. Mas João era correto, mais acertado, mais sincronizado, mais lúcido, íntimo ao ponto de dormir com a cabeça reclinada sobre o peito de Cristo. Poderia deixar de ser o mais amado, sendo substituído por um falho e manquejante, e que por precipitação tornou-se praticamente um quase inválido, destituído? Bom, fica aqui a dica dada pelo próprio Cristo na parábola do filho pródigo ou da ovelha desgarrada. Últimos podem ocupar o lugar dos primeiros. Todo manquejante que for achado e consertado, o pai e pastor terá mais prazer nele do que em todos que estiverem corretamente em seus postos e executaram com perfeição e destreza o seu ofício. Você é fraco e pequeno, serás então privado da glória dos fortes, que repartem o trabalho, o peso da carga, tomam sobre si responsabilidades e respondem por elas.
Essa é sua glória. Porém, conforta-te nisso. Há uma glória reservada aos fracos sinceros, que os fortes não possuem. O forte anda com suas próprias pernas. O fraco vai nos braços de Jesus. Dá glória. Fica com Deus.